Bom, até agora eu mostrei para vocês que existe um tal de valor numérico de função e entre os valores numéricos de função existem os valores numéricos especiais, que são chamados de raízes. No primeiro exemplo, você viu a necessidade de encontrar as raízes. No segundo exemplo, você viu a necessidade de encontrar para não querê-las. Então, eu não queria as raízes daquela função, porque as raízes daquela função faziam com que o denominador se anulasse. Claro, a raiz serve para isso. Ou a raiz é isso. É o valor de x que você coloca para anular, independente, naquele caso ali, eu mencionava a p de x. Não era a raiz de f de x. Cuidado, era a raiz de p de x, que era o número que estava no denominador. Você fala, número que estava no denominador? Sim, nós estamos trabalhando com funções reais, então eu tinha um número no denominador, mesmo que ele não estivesse aparecendo ali, mas ele dependia do tal do x. Dependendo do x, era um número. Dependendo do x, era outro número. Então, dependente do valor do x, eu tinha um número, mas eram números. O domínio era real. Vamos lá. Essas raízes são mais úteis do que você imagina. Porque quando você vai encontrar sinal de função ou os sinais de uma função, é extremamente importante que você entenda onde é que estão as raízes da função. Primeiro, nós vamos convencionar uma coisa aqui. Nós vamos combinar e todo mundo combina a mesma coisa, então é usual, tá? O eixo y, que você deve conhecer como eixo y ou eixo das abscissas, tanto faz, ele tem os seus valores acima e abaixo do eixo x. Esse eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, ele se comporta da seguinte maneira. O eixo x vai ter como marco zero esse ponto de intersecção entre os dois eixos. Tudo que estiver à direita desse eixo y será x positivo. Os valores de x positivos estão à direita do eixo y. Da mesma forma que os valores de x negativo estão à esquerda. E aí você meio que fala, tá, isso daí eu já sabia. E aí eu falo que os y's positivo estão para cima, então todos os caras positivos estão para cima, enquanto os caras y's negativos estão para baixo. Aí você fala, tá, isso eu já sabia. Não se esqueça que y é f de x. E se y é uma função que depende de x, ou y é o valor da função aplicado a x, quando você tem um gráfico como esse daqui, por exemplo, independente do que ele signifique, independente do que ele represente, os valores que estão acima do eixo x têm resposta positiva para y. Então, esses valores aqui têm resposta positiva para y. Por isso, os valores que estão acima do eixo x são ditos como uns f de x maior que zero, porque o y é positivo acima do eixo e o f de x também será positivo acima do eixo. Em contrapartida, os valores que estão para baixo do eixo terão correspondente negativo. Então, esses correspondentes negativos fazem com que os valores entre esses dois pontos aqui sejam negativos para a função, não para o x, para a função. Aqui, subiu de novo, ótimo, para esses valores ali a minha função é positiva. Então, nós convencionamos que o eixo y é o eixo das ordenadas, o eixo x é o eixo das abscissas, independente dos valores de x, o que me interessa aqui são os valores das ordenadas. Quando eu estiver com um gráfico acima do eixo x, eu tenho uma característica, a função é positiva. Quando eu estiver com um gráfico abaixo do eixo x, eu tenho outra característica, a função é negativa. Você fala, tá, mas você não falou que você ia ensinar onde é que estavam as raízes, qual era a eficiência das raízes aqui? Pois é, você pode não ter percebido,
mas esse valor aqui e esse valor aqui são as raízes da função. Você fala, mas por que são as raízes da função? Os valores de f de x, ignora um pouco que esse é o eixo y. Os valores de f de x que estão para cima do eixo não são positivos? E os valores que estão para baixo do eixo x não são negativos? Se eu tenho um pedaço positivo, passou por um número, e para baixo é negativo, necessariamente, qual é o limite entre os positivos e os negativos? O que divide os positivos e os negativos? Sim, o zero. Esse zero já está representado aqui, mas provavelmente quando você resolve um problema, você acha que esse zero vale só para o x. Esse zero também vale para o y. E quem é o nosso y? A f de x. Então, para esse valor aqui, independente de quanto ele valha, eu vou poupar usar as letras A, B e C para não confundir com Bhaskara ou não confundir com qualquer outra coisa. Eu vou usar duas letras aleatórias aqui, vou usar P e N, por exemplo. Então, com P e N, eu garanto que P é raiz de f de x e o mesmo eu posso dizer a respeito de N. N também é raiz de f de x. Se você conhece o gráfico da função, tudo que está para cima do eixo é positivo, tudo que está para baixo do eixo é negativo. E os limites para a existência desses valores positivos e negativos, os pontos onde eu devo considerar a variação ou a mudança são as raízes. E por que eu devo considerar as raízes? Exatamente pelo que eu citei há pouco. Quando você está falando de uma variação de número positivo para número negativo, um número positivo só passa para o lado negativo depois de passar pelo zero. Você que está vendo o cálculo, isso tem até nome, né? É Teorema do Valor Intermediário, que é bem bonitinho. Na verdade é um corolário dele, mas ignora isso por enquanto. Isso não vai fazer tanta diferença por enquanto. Então, quando você manipula esse tipo de situação, você vai garantir necessariamente que os sinais da função são qualificados ou classificados de acordo com a posição gráfica que ele ocupa quanto ao eixo x. Se ele estiver acima do eixo x, se o trecho do gráfico, se o pedaço do gráfico estiver acima do eixo x, eu considero de um modo. Se o pedaço do gráfico estiver abaixo do eixo x, eu considero de outro modo. Considero um positivo e outro negativo. Vem comigo que eu vou formalizar isso daqui. Eu vou escrever que a minha função f, ela pode ser entendida ou pode ser escrita, simplificada, ela pode ser representada de acordo com seu gráfico. Sim, uma função pode ser exemplificada, citada, representada por um desenho. E essa figura é o gráfico que eu acabei de citar. Então, em especial, caso seja dada uma função f qualquer, dependendo da natureza da função, você tem um comportamento. Dependendo da natureza da função, você tem outro comportamento. Em especial, caso você tivesse uma função definida por uma reta, que não é difícil de acontecer, afinal de contas, muitas das funções são dadas por retas, tudo que estiver para cima do eixo será considerado como um valor cuja função é positiva. E tudo que estiver para baixo do eixo, você vai admitir como valor cuja função é negativa. Eu não sei quem é esse cara aqui, não sei quem é a raiz, mas vou chamar de R só para fazer uma relação à raiz. E como eu defino onde a função é positiva e onde é negativa? O meu valor de referência é o R. Eu começo por ele. F de R é 0. Tá lá. E aí, o que acontece quando eu estiver à direita de R? Quando eu estiver à direita de R, eu preciso impor condições. Se o x for maior que o R, sim, eu vario o x e olha o que acontece com o f. Eixo x, só para formalizar, eixo f de x, tá? Eixo dos valores de f de x. Quando o x é maior que o r, eu estou à direita do r, o meu gráfico está para cima do eixo. Nós formalizamos há pouco dizendo que
o que estava acima do eixo seria dito positivo. Então, nesse caso aqui, se o x é maior que r, a f de x é positiva, estritamente positiva. Não é maior ou igual a zero, é maior que zero. E caso contrário, se x for menor que r, ou seja, eu estou à esquerda de r, se o x for menor do que o r, a minha função está para baixo do eixo. Se está para baixo do eixo, nós formalizamos dizer que a função convencionamos dizer que a função é estritamente menor que zero. Isso se aplica a todo tipo de função. Talvez você se lembre daquela função que resolvemos há pouco, cujas raízes eram 2 e 3. Aquela função eu havia chamado de p de x, porque ela fazia parte do denominador lá, e eu achei por bem não usar a letra f para identificar. Nesse caso aqui, então, vem para cá um pouquinho, você vai ter aquela função p de x, que se eu não estiver enganado, era x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa é uma função clássica. Você deve já ter encontrado essa função em vários livros didáticos que você teve acesso. Então você resolveu, encontrou as raízes. O fato de você encontrar as raízes, x igual a 2 e x igual a 3, faz com que você possa desenhar o gráfico, representar o gráfico. Ainda com uma noção intuitiva, eu não estou trabalhando isso daqui de maneira concreta ou de maneira objetiva, só estou trabalhando de maneira intuitiva. Você pode analisar e pode observar que as raízes 2 e 3 servem como pontos para os quais o gráfico vai cruzar o eixo. Porque as raízes determinam a variação entre o lado positivo e o lado negativo. Talvez você se lembre lá do 9º ano, da 8ª série, que quando você trabalha com uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau associada a uma equação de segundo grau, necessariamente o sinal do termo quadrático determina a posição do gráfico, a cara do gráfico. Em particular, um termo quadrático positivo indica um gráfico parabólico crescente, parabólico não por x² ser positivo, mas por existir o x². Então, dá um gráfico parabólico crescente. É um gráfico bem bonitinho, ó, uma parábola. Isso daqui você deve estar exausto de fazer por tantas vezes que você fez. Esse trecho, esse setor entre as duas raízes é o único setor que está abaixo do eixo. Os valores à direita do 3 e os valores à esquerda do 2 são valores cuja função está acima do eixo. Caracteriza já isso. Escreve aqui, ó, ele está para cima do eixo. Se está para cima, coloca um maisinho aqui para dizer que são os valores cuja função, ou os valores que fazem a função ser positiva. Aqui, coloca um valorzinho menos para indicar que são os valores que fazem a função ser negativa. E aqui, valorzinho mais também. Volta um pouquinho aqui. No anterior, eu usei uma maneira de representar sinais de funções. Eu usei a maneira de restringir o domínio, ou dizer onde estão os valores do domínio, e a partir dessa informação dos valores do domínio, eu falava sobre a imagem. Naquele caso ali, eu vou fazer diferente. Em vez de falar sobre onde estão os valores de x do domínio, para depois dizer onde está a imagem, o que eu vou fazer é dizer qual é a função ou qual é o sinal da função, e a partir dessa informação, aí nós procuramos no gráfico quais são os intervalos de x que fazem aquele gráfico se verificar. Então, bora lá, o que fazem aquele sinal se verificar. Primeiro, eu sei que f de x será igual a zero se... Bom, quando dá zero? Bom, a f de x é zero quando eu tenho a função, a raiz da função. Então, se eu tenho a raiz da função é esse valor e esse valor. Nós já encontramos no caso anterior. Então, f de x é zero se o x é igual a 2 ou se o x for 3. Alguns conceitos aqui são usados pela lógica matemática. Você pode perceber que às vezes eu uso e às vezes eu uso ou. Por que às vezes tem variação?
Só fazendo um parêntesezinho. As raízes são 2 e 3. Elas são 2 e 3, porque quando eu trabalho com as raízes são 2 e 3. As duas são raízes. Aí você fala, tá, mas aqui você colocou x igual a 2 ou x igual a 3. Sim, eu estou dizendo que f de x é 0. Quem é esse x? Esse x pode ser 2? Pode. Pode ser 3? Pode. Pode ser um dos dois. Os dois são válidos, por isso eu digo que x igual a 2 e x igual a 3 são raízes. Mas quando eu falo f de x é igual a 0, é um dos dois que vai ocupar o lugar do x para que a resposta seja 0. Se é um dos dois apenas que vai ocupar o lugar do x para que a resposta seja 0, o conectivo adequado é ou, tá? Dê uma olhadinha em algum material de lógica matemática, deve estar na parte de conectivos lógicos. Isso daqui é importante dependendo do vestibular que você tem como objetivo. Então, f de x vai ser 0 se o x for 2 ou se o x for 3, porque são as raízes. Eu sei também que a f de x é menor do que 0. Lembrando, menor do que 0 indica negativo, alguma coisa menor do que 0 quer dizer negativo. Então eu estou falando, ou negativos, se você quiser um pouquinho mais de rigor, tanto faz. Se eu tenho f de x negativa, ela é negativa, volta lá no gráfico, apenas no espaço de 2 até 3. Se ela é negativa só no espaço de 2 até 3, escreva aqui que ela é negativa no espaço de 2 até 3. E quando ela é positiva? Bom, a f de x é positiva, lembrando que qualquer coisa maior que 0 indica positiva. Então ela vai ser positiva se o x estiver ou à direita do 3 ou à esquerda do 2. Ah, mas não pode ser x à esquerda do 2 e à direita do 3? Não, não tem como o cara estar à esquerda do 2 e à direita do 3 ao mesmo tempo. Mas ele pode estar à esquerda do 2 ou à direita do 3. Então, se o x for menor que 2 ou se o x for maior do que 3. É dessa forma que você vai avaliar os sinais de funções. Aí você fala, tá, mas isso daí eu já sabia. Ah, é? Então, um desafiozinho aqui só para observação. Pega uma senoide, por exemplo. Uma senoide vai ter como valores iniciais e finais, respectivamente, 0 e 2π, considerando apenas uma volta. Aqui é o meu valor π. Se você tem dúvidas ainda, eu não sei em qual quadrante o seno é positivo, em qual quadrante o seno é negativo, olha para cá. De 0 até π, o gráfico do seno está acima do eixo x, o que indica que é positivo. E abaixo do eixo x, eu tenho os valores que fazem a função oscilar entre π e 2π. Moral da história, seno de 0 até π é positivo e seno de π a 2π é negativo. É dessa maneira que você deve avaliar. Você deve olhar para o gráfico e deve entender quais são os valores acima e abaixo do eixo. Eu vou apagando ali, já eu volto. Além dessas características que envolvem sinal de função, você ainda tem outras características que são importantíssimas. Aí você fala, mas sinal de função eu não vou usar nunca na vida. O sinal de uma função só isolada, de fato, você vai usar quase nunca na vida. A menos que você vá fazer ciências econômicas, e aí qualquer tipo de cálculo vinculado a isso, você vai precisar entender os sinais da função, porque quando você fala em custo, por exemplo, você não pode ter um custo negativo. Você fala em preço, você não pode ter um preço negativo. Quando você fala em demanda, você não pode ter uma demanda negativa. Quer dizer, até pode ter cada um desses caras negativos, mas não faz sentido no aspecto comercial que nós vivemos, que nós tratamos dinheiro. Então, em especial, as funções que estão relacionadas de alguma forma a valores estritamente positivos precisam dessa análise de sinais.
Agora só falta uma coisinha para a gente encerrar a parte 2 de funções. Falta falar sobre monotonicidade. Monotonicidade. É um nome feio pra caramba, mas tem suas aplicações. O que é a tal da monotonicidade? Monotonicidade vem da palavra monótona. Então eu estou falando de monotonia. O que é monotonia? É o que está sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma. E sim, as funções podem ser monótonas. E em pedaços especiais, em pedaços específicos, eu consigo uma monotonicidade da função em um determinado trecho. Aí você fala, tá, mas a função mais imediata que eu penso é uma parábola. Ela é crescente de um lado e decrescente do outro. Não é monótona, não tem um comportamento sempre igual. Pois é, só que daí eu separo essa parábola em um ponto específico chamado vértice. Se ela é crescente de um lado, para vocês, se ela é crescente desse lado e decrescente desse lado, desse ponto em especial para a esquerda, para a sua esquerda, ela é crescente. Para a sua direita, ela é decrescente. Ela é monótona crescente aqui e monótona decrescente aqui. E como eu verifico se uma função é crescente ou não? Talvez você ache que eu vá desenhar um gráfico, né? Não. Eu quero isso daqui, ó. F de 2 igual a 7 e F de 5 igual a 9. Vamos supor que o problema diga que ela é monótona. E aí, ela é crescente ou não? Ela é crescente? Ela é decrescente? O que ela é? Aí você fala, tá, mas só de olhar aí eu não consigo ver. Consegue sim. A questão aqui é entender a essência da monotonicidade. A essência dela diz que eu estou aumentando os valores de x. O que significa aumentar o valor de x? Pensa no x como eixo horizontal. Se eu aumento o valor de x, eu estou andando para a direita. E se eu estou andando para a direita, o que acontece com o meu gráfico? O meu gráfico foi de 7 para 9. 7 para 9 onde? No F. F é o eixo horizontal. Então eu estou andando da esquerda para a direita e o meu gráfico sobe de 7 para 9. Então você está vendo um comportamento do gráfico crescente. Nesse caso aqui, F é crescente. Eu só posso garantir isso por conta da palavra monótona. Ela é crescente. Caso você tivesse um F de 2 igual a menos 1 e F de 5 igual a menos 4, por exemplo, você caracteriza essa função aqui também como monótona, tá? Vou trabalhar como... eu vou usar um F1, só para diferenciar uma da outra, tá? Vamos supor, hipoteticamente, que essa função também seja monótona. Se essa função for monótona, mais uma vez eu caminho do 2 para o 5, então mais uma vez eu vou da esquerda para a direita, só que o meu gráfico está lá no menos 1 e ele baixa ainda mais, ele vai lá para o menos 4. Então o comportamento da minha função é decrescente. Existe uma maneira de formalizar isso? Existe, só que essa maneira é exatamente a expressão do que eu acabei de citar. E como é essa expressão do que eu acabei de citar? Vem comigo. Ela é dada da seguinte maneira. Você classifica um gráfico como crescente se x1 for menor que um x2, então eu tenho x1 aqui e o x2 à direita. Então eu estou andando de x1 para x2. Lembra, para que seja crescente, se eu ando de x1 para x2, as funções também, o valor da função também tem que subir. Então da esquerda para a direita tem que subir. O cara mais à esquerda corresponde ao x1. O cara mais à direita corresponde ao x2. Então se o x1 é menor que o x2, necessariamente f de x1 será menor que f de x2. Você fala, putz, ficou estranho isso daí. Não, não é. É que eu estou falando de f de x1 e f de x2 como sendo as respostas. x1 é menor que o x2. Eu estou andando da esquerda para a direita. f de x1 é menor que f de x2. Eu estou subindo.
Então, se eu andar da esquerda para a direita, impulsiona o meu gráfico a ir de baixo para cima, então o comportamento que eu tenho é x1, x2, f de x1 eu não sei a que altura está, f de x2 está mais alto que ele. Então, se a função for monótona, aqui eu desenho uma retinha, mas pode ser qualquer tipo de curva, tá? Qualquer coisa que você queira. E além disso, eu posso definir a função como decrescente. Aí você fala, ah, já sei. Se função crescente eu uso o sinal para esse lado, o sinal decrescente ou a função decrescente é só usar o sinal para o lado oposto. Não, não é bem assim. Um deles, sim. Mas uma função é definida como decrescente se, ao andar da esquerda para a direita, de x1 para x2, então eu continuo andando da esquerda para a direita, só que o que eu tenho agora é que a f de x1 tem que estar mais alta que a f de x2 para que ele possa descer. Então, em especial, se x1 ser menor que x2 implicar em f de x1 ser maior que f de x2, a minha função é dita decrescente. Essa é a sutil diferença entre o gráfico de uma função crescente e o gráfico de uma função decrescente sem usar gráfico. Você precisa entender a essência da função. Ah, mas eu adorei desenhar, eu gostei aqui porque aqui eu enxerguei a f de x1 mais alta que a f de x2 e aqui eu enxerguei a f de x1 mais baixa que a f de x2. Se você quiser usar isso como recurso visual, tudo bem, mas lembre-se que isso daqui não explica nada, não justifica nada. Isso daqui só mostra o que você fez, mas não justifica nada. Nas próximas aulas, você vai tratar com um rigor um pouquinho maior as funções e nós iniciaremos com função de primeiro grau, função de segundo grau, com todas as variações possíveis, tá? Até a próxima.